Você quer saber 3 alavancas poderosas para alavancar suas vendas de consultoria? Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Vargas, eu sou consultora empresarial e eu ajudo você a fazer consultorias de valor que se vendem sozinhas. Esse é mais um episódio dos Segredos com Consultoria. Aqui a gente tem um espaço para sempre compartilhar coisas importantes e relevantes para a sua carreira. Então fica por aqui, aproveita, segue o canal, dá o seu like e vamos comigo que hoje eu vou falar um conteúdo muito relevante para você. Bom, então o que eu quero abordar aqui hoje é uma grande dificuldade que todos nós consultores enfrentamos. Se você já é consultor, já atua com isso, comenta aqui comigo se você tem dificuldade de vender, porque na verdade quando a gente começa, muitos de nós começamos com algum contrato, depois a gente vai percebendo que vender consultoria não é tão simples, é um processo um pouco longo, né? Salvo você tenha indicações boas, né? Se você der sorte, porque na maioria das vezes é um processo que demanda um investimento. E se você não sabe as armas certas, isso torna ainda mais difícil. Alguns até desanimam e voltam para o mercado. Se você é novo, também não é para você desanimar não. Fica aqui comigo que você vai entender melhor. Eu vou explicar. Por que é tão difícil vender consultoria? Porque algumas pessoas travam. Consultoria é um serviço de confiança. Quando você contrata um consultor, você na maioria das vezes vai expor informações confidenciais e serviços de uma maneira geral, por conta de ser uma coisa intangível, ter um grau de comparação difícil, ter um grau de subjetividade grande, já torna, assim, da parte do cliente, um processo de decisão de compra um pouco mais longo. Quanto mais você souber dominar esse processo, melhor vai ser para você. Então, tendo em vista, que consultoria é um serviço de confiança, eu preciso entender como eu gero confiança, eu conquisto a confiança do cliente para vender mais rápido e vender melhor, não é? Eu vou falar então um tema que a gente sempre comenta aqui no canal, que um caminho legal que ajuda muito são os 3 R's. Né? Normalmente ele começa com um relacionamento. Tudo começa, principalmente se você está começando a carreira de consultoria, com um bom relacionamento que você gera com uma pessoa, porque a consultoria, você não confia em quem você não conhece, não é? Você vai gerando um relacionamento com o cliente para que ele perceba que você se preocupa com ele nota que você o conhece, ele começa a confiar em você e te contrata. Aí você faz um belo trabalho. E isso gera mais confiança ainda, a ponto dele dizer, posso indicar essa pessoa para alguém. Então, uma vez que você faz um bom trabalho, tem um bom relacionamento, você gera uma recomendação. Recomendações são muito fortes para vender consultoria. Então, você vê como que o processo de venda de consultoria está até na execução do trabalho, não é? E depois, na hora de vender, um bom trabalho acaba se tornando um vendedor. E aí, quando você começa a ter, vamos dizer, vários trabalhos e muitas recomendações positivas, você vai construindo a sua reputação. É claro que tem outros fatores que eu não vou falar aqui agora, que não é o objetivo desse vídeo, que influem na construção da sua reputação, tá? Mas você vê que isso é um caminho virtuoso, é uma sequência virtuosa que te ajuda a ganhar a confiança de mais pessoas. Mas hoje eu quero falar de 3 alavancas, porque eu não tenho muito tempo aqui, né? Então, uma coisa que a gente sempre fala com os nossos alunos, que essas 3 alavancas, por que são alavancas? Porque a alavanca ela pode ter 2 sentidos. Se você usar ela mal, ela pode ser ruim para você. Você precisa conhecer, né, esses fatores que, se usados de uma forma errada, podem, vamos dizer assim, provocar, eles podem sabotar a sua reputação. E se você usar eles da forma certa, pelo contrário, eles vão exponenciar e acelerar o desenvolvimento da sua autoridade no mercado. Então, vou falar de 3, são muitos, mas eu escolhi 3 que eu acho que são bem legais e você já pode começar a prestar atenção para eles logo a partir de hoje. A alavanca número 1 que eu quero falar é a qualidade. Né? É um quesito assim que deve estar em primeiro, no segundo lugar, no terceiro lugar, em todo o tempo. Qualidade é parte assim inegociável de um trabalho de consultoria, tá? Não dá para negociar. Se você negociar com a qualidade, isso vai ser um tiro no seu pé e mais dia menos dia você vai ser expulso do mercado. Isso por quê? Porque eu estou dizendo que qualidade é essencial num trabalho de consultoria. Porque o cliente de consultoria é um cliente naturalmente mais exigente. Quando o cliente de consultoria ele contrata um trabalho, ele já está determinando que ele quer uma coisa especial. Ele não quer uma coisa comum, ele quer que o consultor atenda à necessidade dele. Então, ele já tem um pouco mais
de demanda, porque ele quer que você o atenda, é um trabalho específico só para ele. Ele não está pegando uma coisa geral, um serviço, vamos dizer, porque tem alguns serviços que são coletivos, que ele poderia contratar, mas ele quer uma coisa feita para ele. Então presta atenção nisso, que é muito importante. Atente que o cliente de consultoria já espera um pouco mais de, vamos dizer assim, de atenção aos detalhes. Ele espera que o padrão de qualidade do seu serviço, ele, vamos dizer assim, ele seja mais especial do que uma coisa que ele encontra aí coletivamente. Por exemplo, se você é da área financeira, existem sistemas que fazem a área financeira e tal. Por que ele está procurando um consultor? Porque por alguma razão ele já procurou outros profissionais, às vezes um funcionário, um sistema, que são coisas mais mecânicas, mais genéricas e não atendeu a necessidade dele. Quando ele busca um especialista, ele espera uma solução um pouco mais minuciosa, um pouco mais detalhada, ele espera mais, entende? Porque qualidade é fundamental. Agora, vamos abordar aqui agora um ponto que traz muita confusão. O que é qualidade para você? Porque qualidade é um tema que tem um grau de subjetividade se você não tem uma metodologia ou um padrão de qualidade. Então, às vezes, por exemplo, para mim, qualidade é ter um equipamento como esse aqui, mas uma outra pessoa vai dizer, ah, não, mas eu não considero que esse equipamento me dá a qualidade que eu espero para fazer, vamos dizer, as minhas análises. Eu queria uma máquina maior, uma máquina mais potente, porque o grau de qualidade depende de um padrão. Então, quando você determina, é por isso que quando a gente faz trabalhos ligados à qualidade, tem que ter um padrão de qualidade determinado, para que você possa mensurar se aquele padrão de qualidade está sendo atendido. Eu vou tentar ser mais clara, para que fique claro para você o que é, vamos dizer assim, um padrão de qualidade, usando a questão dos alimentos, porque é bem mais fácil de visualizar, uma coisa física. Quando você vai numa loja, você experimenta, vai lá numa confeitaria, come um bolo. Você vai naquela confeitaria e chega lá e o bolo é uma delícia, você gosta muito. Você espera, toda vez que você tiver vontade de comer aquele bolo, de ir lá e comer um bolo exatamente igual, não é? Então, às vezes, aquele bolo, ele é feito, vamos supor, ele não é um bolo funcional, ele não é um bolo diet, ele é um bolo cheio de açúcar, mas é aquilo que você espera. Às vezes, até, você não está muito preocupado se os ingredientes são importados. Não, você não está procurando aquilo ali para você não é o que vai determinar a qualidade daquele bolo. Você gostou do bolo do jeito que ele está ali. Talvez uma outra pessoa vá naquela confeitaria e vai dizer, ah, não, mas eu achei que esse bolo, o ingrediente dele me agradou, porque eu prefiro bolos feitos com outro determinado ingrediente, outro estilo de bolo. Ok, mas ele não pode dizer que não tem qualidade, porque toda vez que você for naquela loja, o bolo é exatamente daquela forma. E se ela está entregando o bolo de acordo com o que ela diz que vai entregar, é um bolo feito com açúcar, com leite, assado, e sempre feito da mesma forma, então é o padrão de qualidade dela. Às vezes a pessoa diz, ah, mas eu esperava um outro bolo, mas o que ela está oferecendo? Entende? Então, aí entra, pensa numa indústria de alimentos, uma confeiteira que vende docinhos. Se cada vez que o docinho que ela vende sair de um formato diferente, aí a pessoa vai numa festa, prova o docinho daquela confeiteira, adorei. Aí vai contratar e aí para a festa que ela contratou, o docinho sai com um sabor diferente. Então, fica claro que ela não tem um padrão de qualidade. Então, é sobre isso que eu estou tentando falar. Para que você, consultor, possa ter qualidade no seu serviço, é fundamental, então, que você tenha um padrão, uma metodologia de trabalho. Entende onde eu quero chegar? A gente bate muito nisso aqui no canal. Um consultor, por mais que nossos trabalhos tenham um grau de personalização, existe uma metodologia nos nossos projetos de consultoria que tem que existir. Uma metodologia de trabalho, uma metodologia, até também um padrão de comunicação que seja mínimo, para que o cliente, vamos dizer, possa saber o que ele está esperando, para ele saber o que ele está contratando, para saber se é isso que ele quer e depois para que ele possa saber se está de acordo ou não. Né? Muitas vezes, quando você fecha o trabalho, claro, tem os detalhes de proposta, mas é muito importante que você tenha uma metodologia para que até o cliente se sinta, vamos dizer, quando ele te recomenda,
Eu vou falar até um exemplo que a gente já atuou em uma empresa que tinha vários consultores diferentes. E não existia uma metodologia padronizada para todos os consultores. Então, o que acontecia? Vamos dizer, a nossa empresa de consultoria lá era terceirizada e executava o trabalho para o cliente A. Mas como havia um grau de liberdade, a gente tinha a nossa metodologia e aí a gente atendia. Às vezes, um outro consultor tinha uma outra metodologia de trabalho. Não estou aqui fazendo juízo de valor. Cada um tinha a sua metodologia. A empresa que contratava todos os consultores não tinha metodologia dela. Ela dava liberdade para cada um executar de acordo com a sua própria metodologia. Com o tempo, isso começou a causar problemas. Porque o cliente A conversava com o cliente B. E o trabalho do consultor A e do consultor B, que prestou serviço para o A e para o B, era diferente. Um usava uma planilha, o outro usava um sistema. Mas não estava errado, porque cada consultor tinha a sua própria metodologia. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, o erro ali é que a empresa que subcontratava os consultores, ela que tinha que ter a metodologia dela. Os clientes começaram a questionar. Eu só quero se for com o consultor A, porque eu gostei mais da metodologia dele. E aí aquela empresa decidiu adotar a metodologia própria dela. Porque ela começou a ter problemas, porque os clientes começaram a querer escolher os consultores que atendiam os trabalhos A ou B. Então, eu estou dando um exemplo disso aí, porque quando nós temos a nossa consultoria, não estou falando de empresas grandes que subcontratam, mas é muito importante esse quesito da qualidade, para que não haja essa discrepância. Uma hora um trabalho sai de uma forma, outra hora o trabalho sai de outra forma. Aí o cliente A conversa com o cliente B e fala, no meu trabalho ele me deu isso, no seu ele deu aquilo. Ou seja, o cliente tem que entender por quê. Se você não vai usar determinada ferramenta com ele, ele tem que entender por que você não usou. Né? Você tem que ter critérios para executar o trabalho que você executa e é bom que você comunique para o cliente. Entende como é importante você ter uma metodologia de trabalho? Se você não tem, eu te convido a continuar aqui no canal, né, acompanhar o nosso conteúdo, que a gente fala muito sobre isso. Isso é muito importante, talvez seja uma das primeiras coisas que a gente trabalha no nosso curso, porque sem isso você fica vendido como consultor. A tendência é isso até te prejudicar. Então fica de olho na metodologia, tá? Porque a qualidade é fundamental. Se você quer ter, assim, exponenciar, né, crescer com as vendas de consultoria, isso vai refletir muito, muito na sua imagem como consultor. Ponto 2. É um assunto que nós já abordamos aqui também, que é a questão da qualificação. Esse assunto gera muita confusão e muita dúvida. Mas é muito importante falar disso e deixar bem claro. Nós, consultores, a gente fala muito disso também com os que estão começando, devemos, né, na medida do possível, nós temos uma tendência que, bom, quem trabalha com consultoria já deve ter alguma área que tem uma especialização, né, uma qualificação técnica, muita experiência, um ou outro. Existem alguns consultores que são muito técnicos, trabalharam anos em alguma coisa muito específica. A gente até citou uma vez um exemplo de um consultor que a gente conhece, que trabalhava com uma máquina, que poucas empresas no Brasil trabalham com aquele tipo de maquinário e ele é especialista naquilo. Então, ele não é, vamos dizer assim, PhD, mas ele é especialmente técnico naquela máquina, conhece aquela máquina de trás para frente. E viaja o Brasil inteiro atendendo as empresas que usam aquele equipamento. Então, ele é um consultor muito qualificado. Também existem consultores que têm especializações, dependendo da área que ele atua, muito detalhadas e focadas no que ele faz. Mas existem consultores que são mais abrangentes. Mas o ideal é que você escolha um nicho, uma área de atuação, para que você possa conhecer bem as dores do cliente, ter boas soluções. Quando você é muito ampla a área de atuação, você acaba não conectando e não oferecendo boas soluções. Você acaba ficando muito genérico. A gente também fala disso. Eu te convido até a pesquisar aqui no canal, que tem muita coisa sobre isso também. Se você quer vender, quem se comunica com todo mundo acaba não falando muito com ninguém. Então é muito importante você conhecer bem as dores do público que você escolher para atuar. E aí entra o ponto que eu vou falar aqui em relação a, vamos dizer, a alavanca que você vai usar a seu favor. Muito cuidado para não sair da sua área de atuação. Às vezes, um consultor pode, por conta de necessidade, se sentir tentado a fazer um trabalho que ele não tem qualificação para executar. E isso é muito arriscado. Na maioria das vezes não dá certo. O que eu quero dizer com isso? Você às vezes tem uma formação, mas não está capacitado, não tem
vamos dizer assim, know-how, não tem experiência para fazer uma área. Eu sou contadora de formação. Eu não atuo em escritório de contabilidade há anos. Então, dependendo da área de contábil, eu não sou capaz. Assim, eu precisaria estudar, eu precisaria investir. Eu posso investir? Posso. Se eu entender que é interessante para mim, vale de repente eu estudar, vale de repente eu começar a me especializar, retomar. Eu sei como fazer. Mas se não é uma coisa que eu estou atuando agora, eu não tenho experiência profissional, talvez não seja interessante eu assumir um trabalho pensando assim, vou estudar durante o trabalho e vou fazer, né? Existe um pouco de estudo técnico que nós fazemos no trabalho, mas não é um estudo para aprender a disciplina, é um estudo para conhecer o cliente, é um estudo para dominar o projeto, uma especificidade ou outra do projeto, do cliente, da área do cliente, do processo. Nunca para aprender a disciplina, tá? Isso aí é uma coisa assim muito, vamos dizer assim, comprometedora. Muito melhor é você avaliar nesses casos se tem um parceiro que pode atuar com você, de repente, ou indicar mesmo, indica um colega especializado. É muito bom fazer isso. A gente desenvolve muitas parcerias com consultoria, com consultores que trabalham em áreas afins. E essas parcerias valem ouro. Às vezes aquele parceiro depois vai me indicar também. E o cliente, quando você faz uma boa indicação de um bom profissional, ele também fica agradecido, porque ele gosta, todo cliente gosta de honestidade. Então, eu não sei se você já passou por isso, comenta aqui comigo. Se você já foi convidado a fazer um trabalho que você não tinha capacidade e você acabou não fazendo. Você já foi tentado a pegar um trabalho que você não tinha capacitação para fazer? Eu queria te ouvir. Então, considerando, né, que a gente quer construir uma reputação, lembre-se sempre de tentar fazer o seu melhor para você dar qualidade, para você ter uma metodologia. Você precisa ser capacitado. Volto até ponto 1. Se você não tem uma qualificação, uma capacitação para fazer aquele tipo de trabalho, você não vai ter qualidade, você não vai conseguir apresentar um trabalho bom. E isso vai comprometer a sua reputação. Vai te atrapalhar de vender mesmo. Porque se você faz um trabalho ruim, uma reputação negativa pesa muito contra nós. Então, a alavanca 2 usada contra nós, ou seja, uma reputação negativa, um trabalho feito de uma forma errada. A alavanca 1, um trabalho feito sem qualidade, isso prejudica muito e atrapalha para vender. Agora eu quero falar da alavanca 3. A alavanca 3 é um negócio interessante que também traz um conflito ético. Eu queria até te ouvir, eu vou compartilhar aqui o assunto e quero ouvir o que você pensa disso. Pode parecer até uma contradição que eu estou falando, né? Mas em alguns dos nossos projetos, é aquilo que eu estava falando, tem um grau de aprendizado. Às vezes a gente tem que entender o projeto um pouquinho mais. Às vezes tem alguma norma envolvendo o cliente que eu preciso me inteirar. Tem coisas ligadas ao cliente, tem coisas que tem a ver com o trabalho, tudo bem, mas tem coisas que são inerentes ao segmento que eu ainda estou me ambientando. Dependendo, por exemplo, plano de negócio, às vezes tem coisas do mercado que eu vou ter que estudar um pouco mais, que não é culpa do cliente, que é mesmo necessidade técnica minha, mas que não é que eu não tenho capacidade para executar o trabalho. Vamos dizer que é um conhecimento geral a mais que eu preciso agregar, né? Às vezes é um conhecimento um pouquinho a mais do cliente ou do segmento dele. É um dever de casa meu. Mas não é falta de capacidade técnica, tá? É um pouco mais de conhecimento que eu vou obter. Nesses casos, você acha que é correto cobrar essa hora de estudo técnico do cliente? Eu estou perguntando. Porque existe um conflito ético, moral aqui, né? Às vezes, quando nós vamos orçar, vamos estimar, né, o trabalho, nós estimamos muitas coisas e temos um orçamento de horas. Existe uma convenção, né, em termos, até falando de ética, de que a gente não cobra do cliente, né, não joga no cliente essas horas, na hora não onera isso no orçamento do trabalho. Existe uma média, normalmente é uns 5% do trabalho que a gente estima que é aprendizado. Então, quando eu vou orçar as horas de campo, às vezes, vamos dizer, eu vou orçar 20 dias de contrato, eu posso orçar um dia a mais, que eu normalmente não vou cobrar, que é o dia da ambientação, que eu vou me familiarizar, e aí que eu vou talvez estudar um pouco mais sobre o segmento. E isso aí tá tudo bem, faz parte, né? E depois
tudo que eu estou obtendo de conhecimento, porque nós consultores sabemos que conhecimento para nós é dinheiro, vai ser recuperado mais adiante em outros trabalhos que eu fizer. É porque qual seria o problema no caso de eu onerar o cliente, às vezes com esse tipo de coisa? O erro da gente quando a gente onera o cliente é, primeiro, que a gente deixa de ser competitivo, que existem consultores talvez que já estão mais preparados do que eu e não vão cobrar isso. Em segundo lugar, eu estou onerando o cliente duas vezes. Né? Depois eu vou ter outro cliente, aí quer dizer, eu estou onerando primeiro, qual é o problema dele? Se ele é o meu primeiro cliente, está me fazendo um voto de confiança nesse segmento, eu vou onerar ele? Por conta, vamos dizer, dele ser o meu primeiro? Também não é certo, não é? Eu não sei se você já pensou nisso. Né? Esse orçamento é nosso. Na verdade, é um investimento pessoal nosso para entrar, às vezes, numa nova área e tal. E também tem, aí entra de você não pesar a mão, né? O normal é um 5%. Né? Claro que trabalhos de maior relevância, com ticket médio mais alto, pode ser que eles demandem mais estudo. Agora, tudo vai do seu investimento na sua carreira, não é? Então, a gente não pode querer ganhar tudo no primeiro cliente. Em suma, é isso. Você não pode querer arrancar o couro do seu primeiro cliente num segmento ou numa área, ou talvez você vai escolher um tipo de projeto novo e querer ganhar tudo em cima do primeiro. Porque isso aí pode te queimar profissionalmente também. Eu quero dar até título de exemplo, que é o poder da escala, né? Por exemplo, eu não atuo na área de imposto de renda, mas se eu fosse fazer um imposto de renda para um cliente, eu não ia ser competitiva se eu quisesse cobrar tudo que eu ia ter que estudar. Eu sou contador de formação, né? Mas não atuo. Então, é claro que um contador que tem um escritório, ele já estuda naturalmente tudo sobre imposto de renda. Ele está super atualizado. Ele tem assinaturas sobre imposto de renda, ele faz cursos. Ele atende o quê? 100, 200, 300, sei lá quantos clientes que um contador, assim, que tem uma boa carteira de clientes faz. Mas faz muito imposto de renda. Então, um curso que ele faz todo ano para se atualizar é diluído em todos os clientes que ele atende. Agora imagina eu vou pegar um cliente, eu vou dizer para ele assim, ó, eu vou fazer o seu imposto de renda, mas eu vou ter que estudar, e eu vou ter que te cobrar para fazer esse, vou te onerar. Não faz sentido isso, não é? Aí não, eu vou fazer 10 clientes, aí eu vou fazer um super curso de imposto de renda e vou querer cobrar dos 10 clientes. Eu nunca vou conseguir vender serviço para eles. Então você tem que ter isso em mente, que quando a gente está começando, principalmente, a gente não pode ter essa ganância de querer cobrar do cliente coisas que competem a mim, que são coisas ligadas ao meu aprendizado. Mas eu não estou falando de qualificação, apesar dessas coisas parecerem confusas. Eu até queria saber se você entendeu. Compartilhe aqui comigo nos comentários se ficou claro para você essa nuance, porque para alguns fica um pouco confuso. E aí, se você falar, de repente eu posso compartilhar mais, te responder ou fazer mais conteúdo sobre isso. Isso ajuda demais a gente, porque aqui esse canal é para ajudar você a fazer consultorias de valor que se vendem sozinhas. A gente quer ajudar você a vender seu serviço e a se estabelecer no mercado como consultor. Também aproveita, né? Dá seu like aqui e continua seguindo a gente aqui no canal. Tem sempre conteúdo focado em ajudar você, né, a resolver os seus problemas como consultor. Eu agradeço muito aqui a sua companhia nesse vídeo. Te desejo uma excelente semana.